Olá, nono ano, aqui é a professora Tayana. Hoje nós vamos ter aí a nossa segunda aula sobre o capítulo 3, Brasil Republicano. Na aula passada eu falei um pouco sobre os períodos que compõem essa chamada Primeira República, ou República Velha. O primeiro período é chamado de República da Espada, pelo fato dos nossos primeiros presidentes terem sido militares, o Marechal Deodoro da Fonseca e depois Floriano Peixoto. A partir de 1894, nós vamos ter o nosso primeiro presidente civil, Prudente de Moraes. Ele vai dar início ao que a gente chama de República das Oligarquias, como eu havia explicado para vocês anteriormente, né? Oligarquia vem de governo exercido por uma minoria, no caso, aí, grupos de familiares tradicionais que estavam ligados à terra, né, à elite agrária brasileira. Então, essas famílias tradicionais que se perpetuavam no poder de geração em geração. É dessa maneira que se convém dividir esse período da chamada República Velha. Primeiro período, República da Espada, segundo período, República das Oligarquias. Falei para vocês um pouco sobre as características desse período, ressaltando o sistema eleitoral, né? Com a Constituição, o voto passa a ser aberto para maiores de idade, homens alfabetizados, tá? As mulheres, analfabetos, eram excluídos do direito de participar das eleições. E era um sistema muito fraudulento, marcado pela troca de votos, a manipulação que vinha por parte dos coronéis, né? O coronelismo, o voto de cabresto, marcou bastante o trânsito eleitoral nesse período. Outro ponto que eu salientei para vocês foi com relação à política econômica dessa República Velha, onde o café vai ser o principal produto. E a gente pode destacar na atuação tanto econômica como na atuação política, os chamados barões do café, com destaque para a elite de São Paulo, né? São Paulo vai despontar como a principal cidade, principal polo econômico do Brasil. Nesse período também já está observando a industrialização no Brasil, que vai ganhar um fôlego muito grande, principalmente com a Primeira Guerra Mundial. Enquanto a Europa e os Estados Unidos estavam com a sua produção parada por conta da guerra, isso acabou repercutindo no Brasil, incentivando a produção na indústria brasileira. Então, vai ser um grande incentivo à indústria nacional. Então, a gente vai ter um período de grande expansão da indústria no Brasil. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre as revoltas que marcaram esse período da Primeira República no Brasil. Então, a gente vai dar continuidade ao capítulo 3, a partir da página 60, do ponto 4, os brasileiros mais pobres do início da República. A gente vai ter uma série de conflitos que marcam esse início da República no Brasil, tanto confrontos que ocorreram nas cidades, como também no interior, no campo, tá? Então, a gente vai ter tanto revoltas urbanas como revoltas rurais. O que essas revoltas elas têm em comum? Ambas, elas demonstravam a insatisfação popular, a insatisfação do povo diante das ações do descaso do governo, na falta mesmo de saneamento básico. Eles muitas vezes protestavam contra a violência policial, a violência do Estado, o descaso com relação à saúde pública, a exclusão, muitas vezes, dessas pessoas do acesso à terra. Muitas dessas revoltas refletiam não só a violência policial nas cidades, mas também a violência no campo, a concentração fundiária, ou seja, a concentração de terras. Então, um grupo privilegiado de pessoas ricas, bem influenciadas, eram eles que dominavam, que tinham a posse da terra, enquanto os pequenos produtores muitas vezes tinham que acabar cedendo
vendendo as suas terras, né? Então, todos esses movimentos, eles vão estar denunciando a situação precária que vivia a população, tanto nas cidades como no campo. Nas cidades, a gente observa no início aí das décadas de 10, da década de 20, na primeira década aí do século 20, no Brasil, as cidades estavam passando por um processo de modernização, de urbanização, um aumento muito grande da população nas áreas das cidades, por conta do processo mesmo de industrialização. Então, a gente começa a observar uma grande expansão da vida urbana. E à medida em que as cidades elas iam se expandindo, a população que vivia nos centros, elas começam a ser empurradas para as áreas periféricas. E essas áreas muitas vezes eram esquecidas pelo poder público. Então não se tinha esgoto, tratamento de água, não se tinha escola, não se tinha saúde, centros de saúde para atender essa população, não se tinha transporte. Então o governo não se preocupava em dar condições básicas, dignas para essas pessoas. Tanto que a gente vai começar a observar, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital da República, o início do processo de favelização, né? As favelas que vocês tanto ouvem nos noticiários, elas começam a surgir na primeira década do século XX, nesse contexto de modernização que a cidade do Rio de Janeiro passa. E o Rio de Janeiro vai passar por uma série de dificuldades aí no início do século XX. Uma delas, que a gente vai ver aqui na página 61, vai acabar levando à famosa revolta da vacina. Hoje a gente está passando por uma pandemia, né, que está causando consequências no mundo inteiro, fez o mundo inteiro parar, né, por conta aí da devastação desse vírus. Então, naquela época, algumas doenças começaram a surgir principalmente no Brasil, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, passou a ser o foco de várias doenças, como a febre amarela, a peste bubônica, a varíola. Muitas dessas doenças estavam relacionadas à falta de higiene, à falta de saneamento na cidade, né? Então, por conta aí desse surto, dessa epidemia na cidade do Rio de Janeiro, o prefeito Pereira Passos, ele começa aí a colocar em prática uma série de reformas e de mudanças na cidade, onde o principal alvo eram prédios antigos, cortiços. Então ele vai botar abaixo, como a população falava na época, nesses prédios para alargar as ruas, construir praças e fazer um embelezamento da cidade. Porém, as problemáticas maiores, que era a moradia digna, questão do saneamento, tratamento da água, acabaram sendo colocadas em segundo plano, acabaram sendo esquecidas aí pela reforma urbana. E isso acabou afetando principalmente as famílias mais pobres, né, que viviam nas áreas periféricas. Naquele período inicia-se uma campanha pela vacinação obrigatória no Rio de Janeiro. Gente, naquela época não se tinha uma campanha de vacina, não se tinha uma campanha de conscientização da população sobre a importância da vacina. Naquela época, né, a vacina ela era muito grosseira, não existiam agulhas descartáveis, as agulhas eram bem grossas, então muitas pessoas tinham reações a vacinas, era algo muito rudimentar. E a população não tinha uma certa consciência, não tinha um certo conhecimento sobre a importância da vacina. Então, inicia-se com o médico sanitarista Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, uma campanha pela vacinação na cidade. E então a gente vai ter agentes sanitaristas invadindo a força, né, pegando as pessoas, aplicando as vacinas de uma maneira muito violenta. Então, somando com as reformas urbanas, que ocorreram de uma maneira também bem violenta, que acabou expulsando a população das suas moradias no centro, mais a vacinação obrigatória, as pessoas começaram a acreditar que o governo estava querendo matá-los, né, exterminá-los. E aí, diante dessa campanha da vacinação obrigatória, nem tanto pela vacina, mas pela maneira violenta como ela estava sendo aplicada, né, a população no Rio de Janeiro
se rebelou, se revoltou, né? Ocorreram aí dias de conflito, dias de tiroteios com a polícia, em protesto não só contra a vacinação obrigatória, mas contra a violência como ela estava sendo praticada, denunciando o descaso do governo para com a população mais humilde, principalmente aqueles que viviam na periferia do Rio de Janeiro, tá? Então a população se rebela, erguendo aí barrigadas, houve tiroteios com a polícia e o conflito acabou entrando para a história do Brasil como a famosa revolta da vacina. Os revoltosos acabaram tendo sucesso. A vacinação, a campanha da vacinação obrigatória, ela foi cancelada e aí o governo teve que começar uma campanha de conscientização, explicando para a população a importância da vacina, o que era, como era importante esse processo para o controle da doença na cidade e por aí vai. Então, a grande vitória do movimento foi realmente o fim da vacinação obrigatória. Outra revolta que marca o início da República no Brasil foi a famosa revolta da Chibata. Essa revolta, ela surge entre os marinheiros do Brasil. O estopim para esse conflito foi a punição a um marujo com 250 chibatadas. O máximo era 25 chibatadas, né? Ele foi punido com 250. Então isso desagradou, gerou uma onda de revoltas entre os marinheiros, sem contar que a chibatada, né, o tronco, era uma prática de um castigo escravista que relembrava a escravidão. E grande parte dos marinheiros, dos marujos, eram mulatos, eram ex-escravos. Né? Eram homens muito pobres, então isso ainda refletia um pouco do preconceito racial, era algo característico do nosso passado escravista. Então os marinheiros eles se rebelaram, tomaram navios, iniciaram um movimento grevista, exigindo não só o fim das chibatadas, mas também melhorias na questão salarial, melhorias no ambiente de trabalho e por aí vai. Então olha aqui, liderados por João Cândido e Francisco Dias, os rebeldes tomaram vários navios, ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro, exigiam uma alimentação de melhor qualidade, aumento dos soldos, ou seja, dos salários, anistia aos rebeldes e, claro, o fim dos maus-tratos. A anistia aos rebeldes era que os líderes e aqueles que participaram do movimento não fossem punidos, né, por estarem protestando por algo melhor para eles. No primeiro momento, eles foram atendidos, mas logo depois o governo prendeu os líderes, né? Muitos foram julgados, exilados e outros foram até mesmo expulsos da Marinha do Brasil. E eles também conseguiram algo muito importante, que foi o fim das chibatadas como punição dentro do Exército Brasileiro, né? E um dos maiores símbolos dessa revolta ficou aí conhecido o Almirante Negro. Na página 62, no Saiba Mais, tem um trechinho aí falando sobre o João Cândido, né, que faleceu muito pobre, aos 89 anos de idade, somente em 2008. Quase um século depois da revolta, é que a Lei 11.756, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, concedeu uma anistia, um perdão póstuma, ou seja, pós-morte, a João Cândido e aos demais marinheiros. Então, João Cândido, o famoso Almirante Negro, é um dos grandes heróis da história do Brasil. Tá? Outro movimento importante que ocorre aí na Primeira República, a organização operária, o movimento operário. Então, com a urbanização, com a industrialização, surgiram, principalmente em São Paulo, vários bairros operários. Grande parte desses operários eram, em sua maioria, imigrantes estrangeiros. E eram com eles que vinham aí as ideias da organização sindical, né, eles trouxeram ali um conhecimento muito grande das ideias marxistas, ideias socialistas, anarquistas, e esses operários, eles começaram a se organizar, a protestar
contra a precária situação do trabalho, né? Então, em razão dos baixos salários, jornada de trabalho pesada, a inexistência de qualquer tipo de benefício, como descanso semanal, férias, aposentadoria, enfim. Então, uma série realmente de complicações, de descaso do governo. Eles vão organizar vários movimentos pontuais no Brasil, desde a imprensa, jornais, reuniões, sindicatos, até mesmo times de futebol vão ser criados nesse período, né, para entreter os operários no final de semana. Eles vão começar realmente a exigir a redução da jornada de trabalho para 8 horas diária, o estabelecimento de um salário mínimo, descanso remunerado, e em 1907 eles vão organizar aí uma das primeiras greves ocorridas no Brasil pela redução da jornada de trabalho. Outra grande greve também vai ocorrer em 1917, vai ser a primeira grande greve, um dos primeiros grandes movimentos organizados pelos operários aí na cidade de São Paulo, tá? Na página 63, a gente já vai ver um pouco sobre os movimentos 64, na verdade, os movimentos que ocorreram no campo. Ocorreram vários, né, com destaque aí para os chamados movimentos messiânicos. Esses movimentos messiânicos está ali relaciona-se à questão religiosa também, tá? Então, esses movimentos que destaca-se aí a Guerra de Canudos, né, a Revolta de Canudos e a Revolta de Contestado, ambas ocorreram no interior do Brasil e refletiam a violência no campo, refletiam o descaso do governo para com a população camponesa, refletiam também a questão da falta de alimentos, do alto preço desses alimentos, do aumento de impostos e por aí vai. Esses movimentos tiveram também como característica em comum esse fato, o chamado messianismo, tá? De acordo com esses movimentos, eles estavam à espera de um Messias, de um Salvador, de um líder religioso, né, que viria para salvá-los. Essas pessoas, esses sertanejos, camponeses, eles eram muito pobres, sofriam mesmo com a falta de acesso à terra, com a falta de educação, de saúde, do olhar do governo para com eles. E muitas vezes a única coisa que eles tinham para se apegar era a religião, né? A fé era a única coisa que trazia esperança para eles. Então eles apostavam na vinda de um Messias, a vinda de um Salvador, de um libertador, né, que iria trazer um tempo de justiça, de prosperidade. Isso ocorreu tanto no movimento de Canudos, com o seu líder, Antônio Conselheiro, inclusive cearense, de Quixeramobim, como no movimento de Contestado, com os irmãos João e José Maria. Aqui no livro de vocês, na página 64, a gente tem um pouco da explicação sobre o que é esse conceito de messianismo. Então, olha aí, é a crença na vinda de um Messias, um Salvador, libertador de um povo. Jesus Cristo, por exemplo, é o Messias dos cristãos. Os judeus ainda esperam o seu Messias, o Redentor, tido como prometido por Deus. De acordo com os movimentos ou religiões messiânicas, a chegada do libertador dá início a um tempo de justiça e prosperidade na terra, sendo anunciada por eventos extraordinários e sinais divinos. Então, nesse contexto de graves dificuldades sociais, né, de condições precárias, de falta de acesso à educação, à saúde, à terra, essa população que era tão esquecida pelo poder público, que realmente lutava para sobreviver, encontrava um conforto na figura desses líderes, né? Seja o Antônio Conselheiro, ali no Arraial de Canudos, no interior da Bahia, seja João e José Maria, lá nos limites de Santa Catarina, do Paraná, numa região que era contestada, por isso o nome, né, Guerra do Contestado, que era disputada por esses dois estados. Então a gente vai ter esses dois conflitos aí que vão refletir toda essa situação precária
né, que o sertanejo vivenciava ali no campo. A exclusão, a falta de atenção do governo, a exploração no campo, os baixos salários, a escassez de terra e por aí vai. Tanto no movimento de Canudos, como também no movimento de Contestado. Outro movimento que eu queria chamar a atenção de vocês, que é reflexo dessa violência do campo, vai ser o movimento do cangaço. Né, o cangaço, os cangaceiros, figuras tão conhecidas do Nordeste, né, acabou se transformando num símbolo da nossa cultura. Os cangaceiros, eles também surgiram nesse período. Eles surgiram como uma figura que desafiava o sistema, né? Desafiava as autoridades locais, desafiavam os coronéis, os seus jagunços. Então eles saqueavam povoados, roubavam fazendas, espalhavam ali medo, terror, e muitos dos cangaceiros ajudavam a essa população pobre, como também ajudavam coronéis, né? Eram figuras que estavam sempre buscando poder, dinheiro, e existe realmente um olhar muito dúbio. Muitos veem os cangaceiros como justiceiros, né? Homens que lutavam pelo povo. Já outros veem os cangaceiros como bandidos, como criminosos, né? Mas para a maioria realmente da população se tem um olhar de admiração pelo cangaceiro, pelo fato dele enfrentar a polícia, enfrentar os coronéis, enfrentar ali os jagunços, né, a ordem vigente. Então, existiam muitos sertanejos que escondiam, que eram os coiteiros, que acoitavam esses cangaceiros. O movimento do cangaço realmente foi uma pedra no sapato durante essa Primeira República, tanto que o cangaço só chega ao fim lá na década de 20, na década de 30, na verdade, né, quando Lampião acaba sendo morto numa emboscada. E o movimento ainda perdura um pouquinho até os anos do governo de Vargas, chegando ao seu fim com a prisão dos últimos cangaceiros ainda remanescentes do bando de Virgulino Ferreira, de Lampião, tá? Então, vocês podem ler um pouquinho aqui no Saiba Mais, na página 65, sobre o movimento do cangaço. E logo aqui na página 66, tem falando aqui um pouquinho sobre a Guerra do Contestado, também outro movimento messiânico, assim como Canudos, tá? Recebe esse nome porque ele ocorreu justamente numa região que era contestada, era disputada, que ficava, olha aqui na região em amarelo, né, no mapa, na página 66, entre o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, essa região que era aí disputada por esses estados. E a construção de uma ferrovia por parte de uma empresa estrangeira acabou desapropriando muitos sertanejos que perderam as suas terras, não foram indenizados pelo governo, né? Acabaram ficando sem terra para produzir e acabaram ocupando aí esse local, essa região que estava praticamente abandonada. E sobre a liderança aí de José e de João Maria, eles fundaram uma comunidade onde eles produziam, que eles se alimentavam, né? Era uma comunidade que recebia pessoas das mais diversas origens, muitas vezes pessoas pobres, que não tinham nenhum tipo de perspectiva de vida. E assim como Canudos, Contestado começou a incomodar as autoridades locais, que viam aqueles grupos, aquelas comunidades como uma ameaça ao poder e à ordem vigente. Então, a gente vai ter tanto em Canudos como em Contestado uma ação muito violenta por parte do Exército Brasileiro em realmente acabar com o movimento. A Guerra de Canudos, né, vai levar o nome, Guerra de Canudos, porque vai ser ali durante meses de conflito armado entre os moradores do Arraial de Canudos e o Exército Brasileiro, assim como ocorreu também na Guerra do Contestado. Gente, só para finalizar, a gente tem aqui também, né, um breve balanço, um apanhado geral sobre esses movimentos que eu tanto falei para vocês aí ao longo da aula de hoje, mas eu queria só ler um pouco o segundo parágrafo aqui,
final da página 66. Então, ele diz o seguinte: tais revoltas, em sua maioria, não propunham uma mudança profunda na estrutura do Estado e nem uma revolução social. Pretendiam apenas superar as dificuldades imediatas das camadas mais pobres. Acabaram todas vencidas pelos representantes do Estado e dos setores privilegiados, que faziam uso da força policial ou militar para manter as coisas como estavam. Então, todos esses movimentos que refletiam um pouco da insatisfação popular, né, da insatisfação da maioria da população, que vivia marginalizada, esquecida pelo poder público, todos esses movimentos acabaram sendo sufocados de uma maneira muito violenta pelos representantes do Estado, pelas classes privilegiadas que temiam perder os seus privilégios, né? Que temiam perder o poder e a influência que eles possuíam, tá? E aqui no finalzinho do capítulo, a gente tem na página 68 um pequeno resumo sobre todos os presidentes que marcaram a chamada Primeira República ou República Velha. Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Delfim Moreira, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes e o último presidente desse período, Washington Luiz. Aqui na página 69, vocês encontram aí o Mapeando os Saberes. Sempre estou chamando a atenção para vocês fazerem essa leitura no final do capítulo, porque o Mapeando os Saberes, ele traz um pequeno resumo sobre tudo que foi abordado ao longo do capítulo. É super importante que vocês façam essa leitura sempre ao final da explicação, tá? E aí a atividade para vocês na página 70 vai ser uma continuidade da atividade que foi passada na semana anterior, tá? Então, bons estudos para vocês e até o nosso próximo encontro.